Bem-vindos ao Visão 360, onde o mercado imobiliário ganha vida. Hoje vamos falar sobre compra, investimentos, lançamentos. Meu nome é Daniele Fiore. E eu sou Erika Costa. Hoje estamos aqui com Smith, o grande caçador de lançamentos hoje, para trazer para nós aí todas as novidades possíveis. Muito obrigada por aceitar estar aqui essa noite com a gente, fazer parte desse projeto que é muito importante aí para nós. Dividir um pouquinho dos seus conhecimentos. A gente sabe que você é um especialista na área. É muito bom a gente falar com pessoas que entendem realmente dessa área. Show de bola. A vivência faz tudo, né? Verdade. Acho que vai ter bastante compartilhamento legal aqui. Eu acho que vai ser uma troca de conhecimentos muito grandes. Eu queria que você contasse um pouquinho como começou a sua vida no mercado imobiliário. Bom, para falar de uma forma bem objetiva, acho que o mercado imobiliário ele foi quase que uma opção que eu tive na época, depois do desemprego, isso em 2014. Eu vi que estava difícil conseguir emprego, de repente eu recebi uma oportunidade de uma entrevista, cheguei lá numa imobiliária, não falava que era imobiliária, e passei pelo processo seletivo, vi lá que não tinha benefício nenhum, não tinha nada, não tinha vale transporte, não tinha vale refeição, não tinha salário. Eu vim de uma mentalidade CLT, nunca tinha trabalhado com vendas, mas pela necessidade de ter uma oportunidade de ganho, né, e eu sempre fui muito ambicioso também, eu tive a oportunidade de entrar nessa imobiliária muito grande, e lá eu comecei a conhecer esse mercado imobiliário aos pouquinhos, né? Fui me aventurando ali em algumas áreas específicas, comecei com alto padrão, até chegar no nicho principal meu, que foi os de lançamentos, principalmente Minha Casa Minha Vida. Que foi onde você se identificou mais, então, nessa área? Eu acredito que foi muito linkado, porque eu lembro que quando a minha infância foi uma infância muito difícil, né? Então eu tive uma realidade muito difícil em relação à moradia. Quando eu vi que eu tinha a oportunidade de gerar moradia para as pessoas através de um programa de subsídios, o que faltava nas pessoas era informação, eu vi que eu tinha uma oportunidade de linkar com uma necessidade que eu já tive, ajudar muitas famílias, e eu vi que na época eu tinha muito mais clientes do que o alto padrão, né? Então eu tinha uma facilidade de contato, de comunicação, de captação, e aí eu fui me especializando nessa área. Foi o boom mesmo. Foi o auge ali. Como é que foi para você sair de um CLT e vir para um mercado completamente diferente dessa realidade? Você já trabalhava antes com vendas ou foi o primeiro contato? Nunca tinha vendido uma caneta na vida. Meu Deus. Então, eu lembro que na época, quando eu estava vendo a oportunidade de trabalhar realmente com isso, eu lembro que eu cheguei para a família e falei assim, olha, arrumei um emprego lá, ganha muito dinheiro, que é a principal atração, né? Você ter ali uma oportunidade de altos ganhos, e contava histórias de sucesso, de gente que ganhou 50, 70 mil, ganharam carro, ganharam viagens. Então eu vi que era uma oportunidade de muito ganho, e eu falei, estão me dando a chance de entrar lá, eu vou entrar. E eu lembro que tive muita resistência por parte da minha família, mas eu acreditava que daria certo. O que aconteceu durante esse processo? Foram 3 meses para ser a primeira venda. 3 meses. Não foram assim uma semana, um mês. Foram 3 meses para ter a primeira venda. E a perguntinha que eu mais ouvia, esse processo de você sair de um CLT e ir para o mercado autônomo, eu ouvi uma pergunta que acho que é a pergunta de todo corretor. Quem trabalha com venda, gente, essa é a pergunta que mais dói na gente, é a pergunta, você vendeu hoje? Básica, né? Padrão. E as pessoas perguntavam com otimismo, como se eu pudesse responder assim, nossa, fiz 3 vendas, 4 vendas. Não tinha. Malemar tinha pegado o lead, então eu tava com aquelas listas frias. E eu lembro que quando eu cheguei na imobiliária, a imobiliária era muito grande, e muitos corretores novos entrando e colocaram uma lista na minha frente e falaram assim, negão, liga aí. E nessa que eu fui ligando, e de repente eu ouvia das pessoas, não quero, muito obrigado, tirei meu nome dessa lista. Algumas pessoas muito educadas também, que tinham do outro lado, gente, isso é sofrido pra gente, né? As pessoas educadas,
e pessoas que morreram. E foi o meu primeiro dia ali, talvez o segundo dia na imobiliária, eu já estava no telefone. Então, o que que eu percebi? Não tinha preparo nenhum, né? Vai, liga aí, fala o que está nesse papel. E era um lançamento, eu lembro que na época era um lançamento da Cirela aqui em Curitiba. Vou trabalhar esse negócio aqui, vai dar dinheiro. E eu ouvia tanto não, que quando eu ouvi o primeiro sim, eu não sabia nem o que responder pro cliente. Eu olhei para o lado e falei assim, o que que eu respondo agora? Eu não passei dessa fase, Não cheguei né? nesse Não auge. cheguei nesse momento ainda. Então eu vi que foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Então foi muita resiliência, você sair desse modo, né? CLT, que você está acostumado ali a não depender tanto dos seus esforços, né? Você depende, você tem que fazer seu esforço, mas você bateu o teu horário, entra para trabalhar, sai, faz a tua rotina, volta para casa, o teu salário está na conta depois de 30 dias. É basicamente isso. Choveu, faz sol, se vendeu, não vendeu, se deu certo ou não, chegou no final do mês, tá garantido, né? Tá garantido. Era basicamente isso. Então, quando eu fui para o mercado imobiliário, que eu tive que encarar essa realidade de, olha só, agora você tá aí por conta, amigão, corre atrás. Então, eu tive que ter muita resiliência mesmo. E como é que foi? Teve toda essa questão, mas a primeira venda, né? Depois de 3 meses, quando saiu, como é que foi? Foi mágico, mas tem uma coisa que aconteceu antes da primeira venda, que é uma das coisas que acho que mais derruba talvez as pessoas. Eu tinha um contrato já pronto, estava gerado o contrato depois de muita negociação. Eu lembro que a cliente era o Life Residência aqui de Curitiba e a cliente estava certa para comprar, tinha escolhido a unidade, foi uma briga gigantesca. Beleza. O contrato foi gerado, corretor novo, ansioso para fazer aquilo, para ver aquilo acontecer. O cliente chegou na imobiliária. Eu lembro até hoje, eu fui e comprei um pirulito na banca. Pirulito, que a cliente foi com uma criança. Eu entreguei o pirulito para a cliente. Ela falou assim: meu filho não come doce. Muito obrigado. Eu falei: nossa, né? Guardei o pirulito. E fiquei esperando, né? Aquela expectativa. E vamos lá. E de repente a cliente falou assim: então, a gente decidiu que não vai fechar mais negócio. Ai, meu Deus. Não, gente, não foi uma coisa assim, o cliente estava vendo, já tinha feito tudo, aprovado na construtora, já tinha tudo certo. Não vou fechar mais negócio. Eu já tinha até gastado o dinheiro da comissão sem receber, acho que é o mal de todo corretor. Eu já tinha gastado, falando, não, vou ganhar o dinheiro, tá certo. Então aquele dia foi uma baita experiência para eu aprender a lidar com expectativas e frustrações. Então, eu tenho expectativas, né? E tive frustrações. Aí eu comecei a entender que o mercado imobiliário é o mercado das possibilidades. Então, quanto mais possibilidade, mais negócios. Foi onde eu comecei a entender. Quando saiu a primeira venda, eu lembro, era um imóvel pronto, eu não era um gareador dele, e eu fui atender o cliente sozinho. Peguei onde que é, na linha verde lá, um conjunto de condomínios que tem ali. Cheguei lá, mostrei para o cliente, falei, aí, você gostou? Gostei, então vamos preencher a proposta. Peguei a proposta, preenchi de qualquer jeito, eu não tinha muita noção ainda de como que era aquele monte de documento, mas levei para o angariador, levei lá para o departamento de prontos, efetivaram, fizeram o financiamento, deu tudo certo. E eu lembro que tinha sido, acho que uma comissão, tinha dado na época, acho que uns 1.200. Foi nada muito mais que isso. Só que foi o sentimento, tipo, de dar certo. Eu consegui. Acontece, sabe? Não foi só com os outros, aconteceu comigo, né? Então, foi esse sentimento de você conseguir fazer essa primeira venda e ter essa noção, você falou, nossa, graças a Deus, acho que é para mim esse negócio mesmo. Tipo uma virada de chave? Foi uma virada de chave e não foi nem pelo ganho, mas foi por ver acontecer, porque você fica muito descrente, não no mercado, mas em você. Porque você vê pessoas que chegaram depois, e às vezes em um mês fazia uma venda, 2 vendas, 3 vendas, eu ficava, mas como que pode? Eu tô aqui e não consigo fazer. Eu fui vendo que eu tinha que mudar a minha mentalidade e a forma de pensar, para poder virar essa chave dentro do mercado. A gente que trabalha autônomo é muito disso, né? Porque se você não tiver com uma mentalidade boa, se você não tiver, na verdade, acreditar em si mesmo, né? Porque às vezes tem muito disso. O pessoal começa no mercado, tem uns que vai super bem de início e decola. E tem gente que vai, e assim, você vê, mas
que falta, né? A pessoa tem uma boa aparência, tem os mesmos treinamentos, tem a mesma bagagem cultural na maioria das vezes. E o que faz de diferente? Então, assim, que bacana que quem investe nisso e fala assim, não, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu vou descobrir o que é. Quem insiste, né, consegue superar essa parte. E acho que você tocou num ponto certo, Érica, porque o que eu percebi, né, no decorrer do tempo, que é possível para todo mundo. É possível para todo mundo. Tem oportunidade para todo mundo. O que muda é realmente o mindset da pessoa. A sua mentalidade sobre ela, primeiramente, e como ela vê os negócios dali para frente. E eu lembro que eu via gente entrando, vendendo, falava assim, nossa, mas parece que pegou o telefone, ligou, pegou o cliente e foi. E eram pessoas que venderam muito rápido, mas da mesma forma que venderam rápido, saíram rápido do mercado. Não ficaram muito tempo. Então eu vejo que o fato de eu ter demorado um pouco mais para vender, apesar de ter gerado um processo mais doloroso para mim, ao mesmo tempo fortaleceu, porque a partir do momento que eu fiz a primeira venda, eu falei assim, não é fácil, o negócio aqui é puxado. E aí eu comecei a fazer a segunda, terceira, quarta venda e assim eu fui vendo as coisas engrenarem de forma bem diferente. Eu comecei a ter outros problemas depois, que foi ganhar muito dinheiro. Você começa a ter muito dinheiro e eu percebi que eu não tinha mentalidade para ter dinheiro, para saber usar ele. Tem aquele ditadozinho, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Mas o dinheiro que vem difícil, ele vai no mesmo caminho. Nossa, gente, é incrível. Verdade. Ele vai no mesmo caminho. Não tem essa conversa, o dinheiro que vem difícil, ele dura. Não dura. Se você não tiver inteligência, ele vai igualzinho fácil. Se bobear até mais rápido. Isso é uma realidade mesmo. Foram vários ali processos. E ser corretor é ter persistência todos os dias. É você acordar e saber que você tem uma carteira de clientes para atender, é você saber lidar com as frustrações do não, porque muitas vezes a gente escuta mais não que sim. Muitas vezes aquela venda que tá pronta, tá certa, tá fechada, tá aprovada, que você já tá contando com aquilo, ela cai. Mas assim, a persistência não deixa você desistir. Com certeza. Então, sem sombra de dúvidas. E quando que você descobriu que o teu lugar era nos lançamentos? Porque assim, o mercado imobiliário, ele é amplo, né? A gente tem vários tipos de imóveis ali. Mas quando que você falou, não, eu me encontro nos lançamentos? Acho que foi a virada de chave do lançamento. Eu entrei numa imobiliária que trabalhava muito com lançamento. Ela tinha a área de prontos, mas também tinha a parte de lançamentos. Mas a virada de chave foi quando eu entendi que o lançamento gerava uma oportunidade de negócio muito mais facilitada do que o imóvel pronto em si. Então eu vi que era mais fácil captar, eu vi que era mais fácil negociar a entrada do cliente. Eu falei, opa, acho que tem uma oportunidade muito melhor dentro do lançamento. O desafio foi, você não vende o imóvel pronto para o cliente, então ele não está vendo a estrutura do imóvel, ele não está vendo cor, não está vendo parede, não está vendo nada. Você vai ter que trabalhar muito mais para fazer ele acessar a informação da forma como você precisa que ele acesse. Então, acho que esse foi a virada de chave. Quando eu entendi isso, eu comecei a vender muito mais. Tipo, você vende a oportunidade da casa própria, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Foi aí que eu comecei a entender que o cliente ele procura uma oportunidade. Então, por exemplo, eu quero um imóvel. E quando ele começa a pensar no imóvel, ele começa a encontrar algumas dificuldades. Primeira dificuldade normal do cliente é o acesso ao crédito. Então, eu preciso acessar o crédito. Existe o sistema financeiro, a gente tem alguns programas de incentivos do governo, porém, você começa a ver que para você acessar esse incentivo do governo, você tem que ter o crédito aprovado, aí o cliente começa a ver que a renda dele não compete com o imóvel que ele quer, então ele começa a ver que a realidade dele é muito distante do que ele quer. Então ele fala, o que eu posso é isso aqui. Quando ele fala do que, ele entende o que ele pode, ele vê que ele quer algo muito melhor, ele começa a olhar para o lançamento. Compra muito mais barato, tem uma flexibilidade no parcelamento da entrada, tem toda uma garantia de entrega por parte tanto da incorporadora quanto da própria instituição financeira, que no caso mais comum é a Caixa. Então eu comecei a ver que, opa, funciona. E para o cliente facilita muito mais. Foi aí que eu entendi.
Sem sombra de dúvidas. E de 2014, né? A gente tá falando de quase 10 anos na verdade, né? Aí no mercado imobiliário. O que você viu de tendências em lançamentos assim que foram evoluindo? O que hoje está no mercado mais chamando a atenção do público? O que eu percebo, né, de 2014 para cá, eu tive alguns envolvimentos com o mercado. O primeiro envolvimento foi como corretor, ali diretamente, então na frente como corretor você começa a olhar a dinâmica do cliente, mas de uma perspectiva talvez um pouco limitada, né? O cliente quer uma parcela, quer uma condição e tal, então eu olhava para o produto de acordo com a condição do cliente. Hoje, depois de algumas experiências que eu tive, tanto como corretor, como gerente, como coordenador de vendas, eu comecei a ver de uma forma um pouquinho diferente, eu comecei a entender quais são as exigências do cliente. Então, qual que foi a principal mudança nesse mercado de lançamento? O mundo digital, ele mudou muito a dinâmica do atendimento. Então, a gente tem um cliente hoje que ele está online. Ele tem informação muito rápida, então ele tem características e necessidades diferentes no próprio atendimento. Por padrão de imóvel, não se mudou tanto, né? A gente tem alguns conceitos culturais que mudaram bastante, a gente tinha o costume de falar, né? Padrão casa de vó, né? Aquelas salas gigantes, aquelas mesas de estar gigantescas, e a gente vê que o imóvel está cada vez mais ficando compacto, né? Verdade. Cada vez mais compacto. Então eu percebo muito essa mudança, essa dinâmica no público. E quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, que é a área de maior domínio que eu tenho hoje, a gente começa a ver que custo-benefício faz diferença, né? Então eu quero pagar por aquilo que realmente eu uso, que realmente faz jus à minha necessidade diária com a minha família, com a minha logística. Então isso é um ponto importante. Em si, o produto não mudou muito, ele acompanha a tendência de mercado. Então, o conceito de estúdio é uma tendência mais comum hoje, imóveis menores com condições melhores, em localizações melhores também. Então, a gente começa a ver isso. Então, tem que ficar ajustável ao preço, logística e dinâmica de moradia. Basicamente. Agora, o que realmente transformou foi o método de atendimento, método de captação desse cliente. A gente vê muito, eu tenho muita dificuldade quando eu vou contratar um corretor, e às vezes é um corretor já com experiência, ele está acostumado a sentar no plantão de vendas, esperar o cliente passar por ali para poder conversar e ter a oportunidade de apresentar um imóvel. Então a gente vê que mudou muito essa dinâmica hoje. Você tem que estar realmente pescando o cliente com oportunidade, mostrando vantagem e ganhando o cliente no atendimento, que é o que faz diferença hoje. Então a forma como o cliente quer ser atendido mudou. A forma como ele recebe informações também mudou. Hoje a gente tem cliente muito mais informado, às vezes, do que o próprio corretor. Então ele já chega sabendo o que ele quer, ele já tem uma noção da sua condição de financiamento e o corretor tem que estar preparado para conseguir alinhar isso com ele. Essa é a principal diferença. Acho que o mundo ele veio evoluindo, né? Principalmente pós-pandemia, né? Eu acredito que tudo ficou mais digital. A gente teve que se adaptar ali a uma realidade diferente e tudo mais. Então acabou tudo ficando digital, extremamente digital, né? E assim, dentro de todos os lançamentos, o pessoal tem procurado mais condomínio clube, talvez apartamentos ali com menos torre. Acho que o conceito que mais tem, inclusive o conceito de condomínio clube, ele vem ganhando cada vez mais espaço e as pessoas foram vendo cada vez mais necessidade. Acho que teve uma coisa muito importante que aconteceu depois da pandemia, que as pessoas começaram a olhar para a casa onde elas moravam. Que naturalmente você trabalha, você chega do trabalho, você dorme, no outro dia você sai cedo de novo e você tem pouco tempo para estar em casa. O que aconteceu? E tenho vários relatos, inclusive eu fui uma pessoa que vendi muito bem na pandemia, teve muita procura de imóveis na pandemia, nesse período, né, pandêmico que a gente passou, e as pessoas lá começaram a ver a necessidade do imóvel dela trazer mais conforto, trazer mais oportunidade, né? Então a gente começou a ver que áreas como playground sempre foi, hoje é muito mais, né, muito mais vista do que era antes. Há um espaço que ganhou muita oportunidade dentro dos condomínios hoje, é o espaço pet. A gente vê que é uma coisa que modificou completamente. Antes, né? E olha, eu tô para falar que eu vejo muita necessidade do espaço pet, tanto quanto o playground mesmo.
Então as pessoas falam, olha, eu preciso do espaço pet, né? Então tem que ter essa necessidade hoje, é algo notável. Então é uma coisa que eu acho até incrível quando eu vou olhando assim, vou vendo essa dinâmica. E dentro dessa dinâmica da pandemia, esse conceito mudou bastante. Esse conceito de preciso de um lugar melhor, eu preciso de uma estrutura melhor, eu preciso talvez aí que meu filho, quando precisar, ele desça ali no condomínio e tem aqueles mercadinhos agora, né? Aqueles marketing, então dentro do condomínio, você vai ali e pega às vezes alguma coisa acessível. Então isso foi uma coisa que mudou muito. E a área de lazer é uma coisa que ela tem que atender hoje várias faixas. Antigamente você via muito área de lazer para criança. Hoje em dia você começa a ver que eles estão investindo muito em horta comunitária, né? Você começa a pegar um público ali que está normalmente acima dos 40, 45, 50 anos, que já tem uma outra forma, né, de aproveitar o condomínio. Então, o espaço redário, um espaço de área de convivência, como praça de convivência, acabam sendo mais necessários dentro desses condomínios também. Quanto mais estiver próximo, sem precisar sair do condomínio, né? Tem tido essa Com certeza, com certeza. comodidade, né? Tipo, ó, o meu apartamento é pequenininho, tem tudo que eu preciso, mas se eu precisar numa horta, eu tenho lá, se eu precisar receber alguém, eu tenho espaço. Então, isso eu acho que é um conceito que está atendendo bastante. Muda bastante, muda bastante. E eu tenho um exemplo, os meus avós, eles moram em apartamento. E eu acho engraçado que eles sempre moraram em casa, depois de uma certa idade, preferiram morar em condomínio, por questão de segurança e tudo mais. E o espaço que meu avô mais gosta do condomínio é a horta. É a horta, para ele faz muito sentido estar ali, é uma atividade prazerosa dele ir lá, plantar, e é uma horta comunitária. Então, além de você ter o espaço da horta que você desenvolve ali a tua atividade, você também passa a ter relacionamento com pessoas ali dentro. Legal. Isso é uma diferença muito grande, traz muita qualidade de vida. Acho que é a palavra-chave do condomínio e suas áreas externas é focado na qualidade de vida. Eu acho que assim, o auge foi nos últimos anos, realmente foi isso, a questão de ter o mercadinho dentro do condomínio. Facilita muito. Facilita muito, porque às vezes a pessoa tá cozinhando na pressa, faltou alguma coisa, ela desce, pega. A horta é sensacional, eu acho que dá aquela sensação de campo, aquela sensação de casa mesmo, de você ir, você mexer, principalmente para pessoas de idade. Isso Exatamente. faz uma diferença enorme. E outra coisa que virou muito tendência são academias, né? Dentro dos condomínios. Exato, é uma coisa muito legal. Inclusive as academias ao ar livre, né, que a gente costuma ver hoje, é muito comum. Então você tem ali academia ao ar livre, é uma coisa que mudou muito também a dinâmica, mas também está muito voltado ao comportamento das pessoas. A gente está numa era hoje que as pessoas começam a ver mais necessidade de cuidar do próprio corpo, mas a correria do dia a dia às vezes não permite. Então, eu costumo falar que a academia no condomínio é para não dar desculpa. Não tem como dar desculpa, gente. Não. Levanta, vai lá. Nossa, 15 minutinhos de esteira, 20 minutinhos já é uma coisa que muda bastante o nosso dia a dia. Ou pra se não muda. ter desculpa mesmo. E assim, hoje é comum os clientes perguntarem se tem academia no condomínio. E era uma coisa que antes você não via falar. Exatamente. Então, assim, é uma das coisas que eu acho sensacional. Às vezes a pessoa não pergunta se tem a piscina em si, mas a academia ela pergunta se tem. Eu fico fascinado que assim, ó, quando a gente está vendendo imóvel, e quem está comprando imóvel em construção, eu gosto de falar, até tem um detalhe que eu percebo muito com o cliente, e a gente vai falar o seguinte, eu chego para o cliente e falo assim, olha, então, você está comprando imóvel na planta. O cliente ele não consegue assimilar o que é essa planta, ele fica meio que, planta é papel, medida, o que que é. Agora quando você fala que está em construção, ele tem a possibilidade de construir junto com a gente aquela ideia. Então a gente começa a mostrar para o cliente, além do que ele está vendo ali no papel, mas começar a transparecer para ele o que seria o sentimento de estar lá. Então é uma coisa que eu sempre mostro isso nos atendimentos, inclusive. Isso é muito importante para o corretor. O corretor, às vezes, ele vai conversar com o cliente e ele não consegue mostrar para o cliente o que é viver aquilo.
Como que eu mostro para o cliente que quer viver aquilo? Falando, né? As palavras, elas geram imagens, e as imagens, elas transmitem emoções, e são através dessas emoções que a gente consegue tomar decisões também. Então a gente fala assim para o cliente, né? Eu acho incrível isso, o cliente chega e eu falo com o cliente, com o filho, eu falo assim, olha, você já pensou como seria legal no final de semana você ter a oportunidade de acordar umas 10 horas da manhã, tomar um café com seu filho, passar protetor solar nele, pegar aquela boia que você comprou no final de semana para ele usar e você leva ele até a piscina e você tem um momento de prazer de sentar ali, pegar teu livro e ver teu filho brincar na piscina? Isso é uma coisa que não tem preço, né? A gente fala que isso tem valor. E isso é uma coisa que, na hora de você fazer a escolha do seu imóvel, de você fazer qualquer tipo de negociação, você tem que pensar nisso. Qual que é o Faz que diferença. isso vai gerar para mim, né? A gente falando aqui, quem tem filho começa a pensar, nossa, que legal. Né? Fica até mais fácil para tomar uma decisão. Fica muito mais fácil. Você já se imagina no dia, né? Você consegue desenhar todinha a imagem. Nossa, Muito você legal. imagina aquela imagem. Aí você vai. Eu sou pai, então tudo que envolve os meus filhos, eu sou aquele tipo de cara que, se eu for sair para um final de semana, eu vou em algum restaurante, a primeira coisa que eu pesquiso tem área do playground. Meus filhos têm que ter algum lugar para eles ali também, algum momento onde eles possam aproveitar da mesma forma que eu quero aproveitar. Então a gente pensa muito isso em questão de família. Família mesmo. E quanto mais você investe em áreas para família, com custo-benefício, ou seja, áreas inteligentes de custo-benefício, hoje em dia, elas tendem a ser muito mais procuradas do que áreas que não têm a mesma estrutura. É verdade. Esse comentário que você fez é bem isso, mas várias vezes a gente vai jantar, almoçar em algum lugar, e a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, tem espaço para criança? Tem espaço kids? Tem... Exatamente. Você quer que a criança se divirta, Claro. se distraia, tem um momento dela também ali de lazer, né? E assim, vamos falar bem a verdade. Para nós que estamos ali adultos, temos uma dinâmica de interação muito diferente deles, né? Agora, isso num restaurante, imagina falando de um imóvel, né? Sim. E o lar, eu costumo falar isso, que é uma coisa muito importante. O lar, ele gera memórias. E as memórias que eu quero gerar na mente do meu filho são sempre as melhores. Então, como é prazeroso eu poder olhar na minha casa e ver meus filhos correndo ali. Então, eu vejo que aquilo são memórias que estão sendo criadas na vida deles que automaticamente vão trazer mais segurança, vão trazer para eles aquele conforto. Assim, nossa, eu sempre tive um lar, tive minhas referências de um bairro, tive meus coleguinhas ali. Então, isso é uma coisa muito positiva. Uma das coisas que também tem se falado muito é o espaço para lavar carros dentro de condomínio, né? Eu já vi alguns lançamentos com essas opções e eu acho que, assim, é o auge. Porque condomínio às vezes tem umas regras, não pode lavar, pode, então... Eu já trabalhei com lançamento que tinha esse tipo de opção e achei fantástico. Achei fantástico porque é uma das dores. São duas dores muito comuns, né? A hora de lavar um tapete e a hora de lavar um carro. Todo mundo passa por isso. Não tem. Eu vou lavar um tapete. Você manda para a lavanderia, né? Então são duas dores muito comuns. Mas a do carro eu acho que é a mais notável. Porque tem uma coisa muito importante no homem, né, que é o desejo, aquela vontade de parar, vou lavar meu carro ali, aquele momento, né, o lazer dele, né, às vezes limpar o carro, passar um aspirador. E isso está muito linkado também com a acessibilidade, gente. É uma coisa que é funcional. Tá ali, eu chego, paro, limpo meu carro, dou aquela... E olha só que interessante, o custo não é alto. Né? Hoje você tem condomínios que trabalham com captação de água da chuva, então você tem cisternas, você tem várias formas de fazer aquilo ser de uma forma sustentável, né? Sem denegrir o meio ambiente. Então tem várias formas de você poder aproveitar isso. Tem bem alguns legal. projetos que são até beneficiados quando faz essa aproveitação da água de chuva, né? É bem bacana. Você consegue aproveitar, tem as métricas ficam boas para a questão do meio ambiente e ainda atende aí um público que, vamos combinar, que faz diferença. O pessoal pensa.
apartamento não tem espaço para lavar o carro. Tem sim. Tem sim, eu posso provar. E é que assim, o homem já gosta, né, dessa coisa de lavar o carro, passa a manhã e mexe aqui, mexe ali. Então acho que isso também foi uma das ideias que veio e empatou bem, o pessoal gostou. Fez diferença, assim, é um bom argumento de negociação. Isso eu posso dizer para você assim, já usei, uso, né, sempre quando tem essa opção, eu gosto de destacar isso para o cliente para ele ver como um diferencial. Ele acaba sendo um diferencial e para alguns clientes isso é um fator de decisão de compra. Olha que incrível, a pessoa olha assim, são 2 condomínios muito parecidos, localizações também que se competem, às vezes preço também, pouca diferença, e às vezes a pessoa já vi a pessoa pegar mais caro porque algum tipo de benefício desse tinha no condomínio, né? Fala, olha, esse aqui tem, às vezes, lavanderia, né? Um espaço de lavanderia. E tem uma coisa muito legal hoje, que é o público jovem. O público jovem, né? Acho que é a geração Z que estão falando, né? Geração G. Z, eles estão vindo com uma outra tendência, né? Eu tive uma reunião há um tempinho, acho que faz aí mais ou menos um ano, se reunimos vários incorporadores e agências de marketing, a gente começou a discutir sobre como que está indo o mercado imobiliário. E foi muito interessante que dentro do debate um dos temas era sobre a geração Z e seus comportamentos, né? Então a gente pegou vários estudos e a gente começou a ver que o comportamento da geração que está vindo agora já não é mais aquela geração que quer família. Você começa vendo que a pessoa se identifica como pai de pet, mãe de pet, é aquela geração que não quer mais aquele carro, eu quero aquele carro esportivo, vou fazer isso. Não quer, não é mais o objetivo deles. Aí o que eles estão pensando hoje, né? Pensa assim, se eu for andar, eu ando de Uber, né? Então, para mim, um apartamento estúdio, eu já trabalhei com lançamentos, inclusive com o sistema Housee, que é aquele sistema de moradia inteligente. Você tem ali o teu apartamento, você pode deixar ele alocado também, ou você pode, como se fosse créditos que você vai trocando. Então, eu estou aqui nessa cidade hoje, amanhã eu vou para outra cidade e como se fosse crédito, né? Você vai lá, não tem nem porteiro normalmente nesses condomínios. Nossa. Então, é totalmente digital. E é um conceito que está ganhando cada vez mais espaço com o público mais novo, que é aquele público que está fugindo um pouco dessa tendência de vou casar, vou ter meus filhos, preciso de um espaço grande. Então eles estão vindo mais com essa tendência de apartamentos de um quarto, que nós conhecemos como estúdio. Então está mudando bastante esse conceito também. Valoriza às vezes mais a localização do que a metragem. Valoriza a localização, metragem, né? Eu tenho lançamentos ali que são a partir de 26 metros quadrados, lançamento de 19 metros quadrados. Então, vaga de garagem é um opcional, não vem incluída, né? Então, você começa a ver que muda um pouquinho a dinâmica das pessoas. Mas o que tem? Tem região central, tem tudo de fácil acesso. Hoje em dia, valoriza-se muito dentro do condomínio espaço como cowork, porque hoje em dia tem muita gente trabalhando remoto. Então, se você tem um espaço dentro do condomínio que dê oportunidade para o profissional autônomo, às vezes que trabalha de casa, ou aquela pessoa que trabalha home office, então um espaço integrado ao condomínio, que não seja dentro do apartamento, acaba favorecendo também esse público. Então a gente vai vendo que as tendências vão cada vez mais ganhando outras formas, né, de interação dentro do condomínio. Quase que desenhada para a realidade de agora, né? Porque... Inclusive, alguns condomínios, pensando nesse conceito, eles estão colocando espaços para as pessoas poderem trabalhar também dentro do próprio condomínio, mas não necessariamente no seu apartamento. Então, ele deixa alguns espaços que ali a pessoa pode colocar um notebook, pode trabalhar perfeitamente. A ideia do coworking, exatamente essa ideia. Então, você tem um coworking dentro do teu condomínio, você chega ali, tem vários profissionais, você pega uma baia, senta, trabalha, e aí depois você fecha ali teu computador. Exemplo, se eu for trabalhar de casa, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que colocar como se fosse trabalhar realmente, né? Então, eu vou lá, tô indo trabalhar, sento e vou trabalhar. Porque às vezes eu não consigo, parece que meu cérebro tá ali, mas automaticamente fala, não, mas eu tô em casa, não, tô trabalhando, não, mas eu tô em casa. Então se você tem um espaço neutro, às vezes, tua esposa tá limpando a casa, você vai lá pro coworking, senta ali, trabalha, depois acabou, encerrou, volta. Até para fazer uma chamada de vídeo, porque hoje tem muito isso, né? O pessoal vai fazer uma apresentação, não tem mais negócio, tem presencial, mas ainda o pessoal fala assim, vamos marcar uma call. Esse dia eu falei assim, todo mundo agora
É o básico ali do pessoal. E facilita muito, né? Porque você Absurdamente. não tem deslocamento. Absurdamente. Facilita demais, assim. Total. E tem pessoas que também têm essa necessidade de sentir que está saindo para trabalhar. Tem muito isso. Tem. Por mais que ela trabalhe home, ela quer ter aquela sensação de não, eu não tô no espaço casa, então eu vou para outro lugar. Então... Exatamente. Isso é comum e é mais comum do que a gente imagina. O que a gente ouve aqui na equipe mesmo, tem gente que não rende em casa. Então falou assim, ó, eu vim hoje mais cedo, não dá, não rendeu em casa, daí eu vou vir aqui, vou fazer tô cheio de coisa para fazer. E aí, agora, uma pessoa como essa faria toda a diferença ter no condomínio essa área Sem disponível. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um destaque muito importante. Filhos que estudam, muito comum, né, de quererem ter esse espaço. Até porque, vou fazer um trabalho de escola. Antigamente você ia na casa do amigo, né? Hoje em dia você vai para o espaço co-work do condomínio, junta 2, 3 amigos, senta lá e vai trabalhar, vai estudar. Então acho que é um conceito bem legal também. Ajuda muito. E os espaços de interação social, gente, eu acho que é a chave, né? Interação social, talvez não tanto dos adultos, né? Os adultos acabam tendo uma vida muito corrida. Mas o seu filho tem o condomínio, daí tem um espaço, exemplo, aqui tem videogame, então a garotada se reúne ali, então pode sentar, as crianças no espaço de brinquedoteca. Então são coisas que fazem diferença dentro do condomínio, sem dúvida nenhuma. E a pessoa, o pai, a mãe, que seja, ter a segurança que, meu filho desceu lá, foi brincar, mas você saber que ele tá... desceu mais velho, mais novo, mas você sabe que tá dentro do condomínio. Então Exatamente. Isso, nossa, dá uma sensação de segurança que acho que não tem preço, né? Não tem preço e hoje não tem outro lugar para ter, né? A gente lembra que a nossa infância, né, não sei de vocês, mas a minha era aquela de 10 horas da noite você tava brincando de pique-esconde, na rua, já era passado do horário, a mãe chamando e você com os amigos ali. Então, era um conceito totalmente diferente de questão de segurança, vivência, né, de criança que a gente tem hoje. Então, se você tem um condomínio que dê essa oportunidade para o seu filho, nossa, ganha muito mais vantagem numa negociação, sem dúvida nenhuma. Verdade. E o que a gente pode esperar agora para os próximos anos? Porque, assim, os lançamentos, eles estão se reinventando todos os anos. Vem alguma coisa que você fala, nossa, uma grande sacada. O que você acha que agora falta, que está por vir aí? Se a gente for olhar para o mercado, né, a gente começa a ver que a tendência é a digitalização, né? Ser tudo digital, acho que é uma tendência muito forte. Já né, em muitas áreas. Hoje a gente vê muitos condomínios que vêm com tendência digital muito forte. Um exemplo, o sistema House é um deles. Então ele vem já com essa ideia de ser tudo com fechadura eletrônica, o conceito. Você começa a ver que até a Alexa, né, que a gente costuma dizer hoje, né, você vê que os imóveis, um comando de voz, você fecha a cortina, abre, você liga a luz, desliga. Toda a casa ela se comunica de forma inteligente. Então, esse é um conceito principal, né? E eu percebo que cada vez mais vai diminuir o tamanho do imóvel. Sem dúvida nenhuma. Acho que é a parte que a gente tem. Em Curitiba, a gente tem uma condição até um pouco interessante. E se você olha para o mercado de Curitiba e depois você vai trabalhar a região metropolitana, são 2 públicos distintos ali, né? Curitiba, muito mais tecnologia, espaços mais compactos, até por causa do preço, então tem que viabilizar a negociação. Quando você vem para a região metropolitana, você vê que ainda tem essa condição de espaços maiores, tamanhos maiores, né? Mas a tecnologia acho que vai ser a chave do negócio. Hoje a gente tem aí visto muita inteligência artificial, né, vinculado ao nosso sistema. Então acredito que você vai acordar, a inteligência artificial vai falar, durante a noite você teve vários episódios, vai falar até se você teve apneia, falar sobre batimento cardíaco. Então a gente vê estudos tecnológicos onde estão mostrando que até o teu próprio tênis vai mostrar para você como foi teu dia, como que tá a tua saturação. Então, olha que incrível, né? Isso também vai estar dentro de casa. Então, a tecnologia vai ser algo presente assim, dentro do imóvel, sem dúvida nenhuma. Cada vez mais. E tecnologia autossustentável, né? A gente percebe hoje a energia solar como uma opção muito boa. A gente começa a ver que isso são coisas que vêm modificando bastante o mercado.
Com certeza. E alguns, assim, saindo um pouquinho da Minha Casa Minha Vida, eu acredito que talvez já até tenha, né, pontos para carros elétricos, porque a gente viu que isso está se tornando cada vez mais comum. Principalmente ali, em alguns mercados já tem, a gente já pode observar que tem alguns pontos de posto de combustível. Eu não sei se já existe algum condomínio que tenha um ponto específico, mas eu acredito que vai se tornar bem comum. Tem. Eu tenho bastante lançamentos que eu trabalho, que está fora do Minha Casa Minha Vida, que já tem espaços específicos para carros elétricos. Tá? Então, existem dois problemas aí. O carro elétrico, talvez aí até uns 5 anos atrás, ele não era de acesso popular, como a gente está tendo hoje, né? Então, a gente está tendo um acesso popular a carro elétrico muito diferente. Então, está acessível. Ele está acessível, então começa a se ter uma necessidade. Vai ser muito comum todos os condomínios terem. O que eu tenho observado, né? Uma das discussões que tem sido muito comum dentro dos condomínios, como colocar estrutura para carregamento de carro elétrico. Porque o carro elétrico, a sacada dele é carregar em casa. Então, precisaria deixar um em cada vaga de garagem? Então, você começa a ver que tem no condomínio pontos específicos que estão colocando. Então, alguns condomínios estão com dificuldade por causa da estrutura. Mas todos os condomínios novos, conceitualmente falando, já estão vindo com vagas de carro elétrico. Praticamente eu acho que, todos. pensando, quando saiu as placas solares, eu acho que o custo era alto, a demanda era diferente do que é agora, então acabou sendo acessível para todos praticamente, né? Eu imagino que os pontos para carro elétrico também, eu acho que é uma tendência, eu acho que hoje a gente não encontra, assim, quando você pega um condomínio de alto padrão, aí eu já vi alguns que você tem um ponto para cada carro. E normalmente esses alto padrão você tem lá 2 ou 3 vagas e uma delas está ali disponível para você, que essa é o objetivo, acho que seria perfeito. Exatamente. E por enquanto eles estão fazendo algumas adaptações, mas eu acho que a tendência é ter o ponto elétrico para atender todos que... Acredito que sim, porque tá no gosto popular, né? Cada vez mais. Então, Total. Inclusive, eu já vi Uber rodando. Tem bastante. E eu fiquei em choque quando eu vi. Legal. Tem bastante Uber rodando. Bastante. Há especulações, né? E daí o mercado ele vai falando várias coisas, né? Mas eu acredito que realmente o carro elétrico vai acabar pegando. Acredito que realmente ele vai acabar tendo o seu espaço e bem competitivo no mercado. Sem dúvida nenhuma. Já tem algumas marcas que praticamente quase 100% deles são elétricos, né? Então, eu acredito que assim, num futuro, não sei se distante, mas até no Minha Casa Minha Vida, pode ser que a gente... Eu acredito que vai ter sim. É que o Minha Casa Minha Vida, ele tem uma dinâmica interessante. Então, qual que é a ideia, né? Eu trabalho com o Minha Casa Minha Vida nas principais faixas dele, que é a faixa até o 350 mil reais. Quando a gente fala de imóvel de 350 mil reais, a gente está falando de um apartamento aí, média de 45, 50 metros quadrados, né, na média, e que hoje já é um público que tem ali uma renda média de uns 8 até 9 mil, até 10 mil reais, normalmente é o que está entrando nessa faixa. Então é um público que já acessa esse tipo de necessidade hoje, já tem esse tipo de necessidade, então é evidente que vai começar a acontecer. Sem dúvida nenhuma. Tendência bem... Agora, o que eu não sei, o que eu gostaria de saber é como isso vai ficar no condomínio depois, né? Porque daí vai ter aquela discussão de condomínio que todo condomínio tem, né? Mas eu não tenho carro elétrico, por que vai vir minha taxa com custo de carro elétrico, né? Então tem esses conceitos aí que acho que é uma discussão bem interessante quando a gente fala de condomínio e acessibilidade. A não ser que eles implantem alguma questão como tem o gás, cada um tem o seu. Eu acho que se o povo... Seria o mais sábio, na verdade. Seria o mais seria o ideal, né? Para conseguir... Porque hoje eles conseguem individualizar a água, conseguem individualizar o consumo de gás. Eu acho que é uma... Não sei como é que vai funcionar na prática. Faz sentido. Não sei como vai... Administradoras, depois vocês falem como que ficaria essa dinâmica, porque preciso falar para os meus clientes, né? Eles terem uma noção, assim. Porque, assim, é uma coisa que realmente vai gerar, com certeza, perguntas. Com certeza. Gera, vai sempre gerar, mas eu acho que é uma coisa que com certeza a individualização acho que vai ser o caminho. Vai ser, sem dúvida nenhuma. Com certeza.
E Curitiba, como é que estamos de lançamento? Contem pra nós um pouquinho aí das novidades e vantagens, porque assim, Curitiba tem um mercado bem amplo ali, principalmente para investidores ali, né? Porque assim, veio uma pincelada ali, tem algumas coisas saindo em pontos estratégicos ali perto de universidades, né? E tem um detalhe bem interessante, inclusive. Eu tenho alguns construtores que são parceiros que a gente trabalha. E trabalhamos muito a ideia do estúdio. Estúdio ele é um caminho muito interessante para o investidor, né? O Airbnb, né? Então, tanto o Airbnb, o sistema Housee, todos aqueles sistemas de locação mesmo, né? A gente fala hoje, eles são voltados. Então, o que vai acontecer? Muitos dos lançamentos que eu estou trabalhando, eles já vêm nesse modelo, ou seja, já vem mobiliado, né? Então, a gente fala de estúdio, já vem mobiliado no padrão exigido por essas plataformas. E a ideia realmente é que a pessoa, se ela quiser, ela já deixe para a administração da própria plataforma. Então, eu trabalhei no lançamento, e esse lançamento ele é justamente assim. Ele veio no padrão da plataforma, exatamente, e assim que ficasse pronto, ele tinha a opção de comprar ou já deixar sob administração Que legal. no sistema da plataforma. Então, olha que legal, a pessoa ela podia comprar e falar assim, olha, estou comprando, já vai vir mobiliado, a plataforma vai administrar, então eu posso tanto morar nele, se eu quiser, ou já deixar alugado. Nossa, isso é muito Então, E consegue facilmente trocar depois do sistema? É que quando você faz um lançamento com esse tipo de plataforma, ele é quase que obrigatório quem comprar já comprar dentro desse padrão. Então, exemplo, lancei um empreendimento aqui, a plataforma ela fala o seguinte, de 100 unidades você vai querer colocar quantas no nosso processo? Vou colocar 50, então essas 50 obrigatoriamente vão ser administradas pela plataforma. Então, vai ser vendido com essa característica, né? Eu trabalho com alguns lançamentos, tem alguns lançamentos que estão agora sendo negociados, né? A gente está fazendo algumas intermediações e eu acho interessante muito isso, que o cliente está vindo procurando uma oportunidade. Então, exemplo, eu estou com lá que as unidades ele tem aquele conceito de short stay, que é você ter facilidade de locação. Então, a ideia é justamente essa, você ter facilidade de locação e locado para Airbnb. Então ele veio com uma característica, um conceito perto de universidade, ele está perto de supermercados, ele está perto de acesso comercial. Curitiba tem a questão do transporte interno. Tem muita gente que não usa carro lá justamente porque o transporte público ele acaba sendo mais vantajoso para acessibilidade. Eu falo para vocês, em Curitiba, ali, dependendo do horário, compensa mais você pegar um ônibus do que sair de carro. Sem dúvida nenhuma. Então, esse é um conceito. Vir padrão para as plataformas. Quem é investidor hoje, ele tem a oportunidade de comprar a preço de lançamento, pré-lançamento, pegar muitas vezes 40% abaixo do que ele vai estar valendo quando estiver pronto. Então, isso é uma das vantagens que ele acaba tendo. Eu acho que é a principal vantagem hoje. E não se incomoda com nada, né? Porque se entrega tudo mobiliado, imagina, para quem é investidor é melhor coisa que tem. Nossa, perfeito. Para quem está investindo, com quando certeza. ele recebe prontinho, só se bobear já faturando, né? Porque... Aquele tipo de pessoa que está com dinheiro, não sabe onde investir, então, não sei muito bem o que eu faço, precisava que esse dinheiro não fosse perdido. Então, você é uma forma de você segurança, investir. Né? Segura. É porque a pessoa ela tem medo, né? De às vezes, poxa, investir lá na bolsa de valores, investir em alguma coisa, de repente perdi meu dinheiro. Não, o imóvel você não tem esse risco. Você vai ter ele ali investido, o imóvel valorizou e depois de pronto ele é alugado. Você tem a rentabilidade dele ali recorrente, que acho que é a principal vantagem. E normalmente esses imóveis eles têm uma facilidade diferente para pagamento em planta, em construção, né? Como você gosta de usar o termo. Tem um exemplo, né? Eu estou com alguns lançamentos que você negocia direto com a construtora período obra. Então, pegar ali o lançamento, vou pagar 40% período obra e 60% eu faço o financiamento depois, né? 60% seria depois das chaves. Eu posso fazer um financiamento ou posso pagar à vista, depende muito do conceito. Né? Então, acho que há também aqueles tipos de lançamento que você faz o financiamento bancário, né? Que também é uma das vantagens de você ter aquela tranquilidade, já financiei, tá resolvida a forma de pagamento, agora é só esperar a chave. Já assinei, né? Já assinei. Então, para quem não tem muito recurso, está comprando o primeiro imóvel, está começando agora, o ideal é você faça um financiamento. Se você não tem muito recurso, faça um financiamento.
E aí você fica mais tranquilo. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Hum. A gente tem bastante lançamento que está vindo para Curitiba, e esse conceito de lançamento vem muito dentro do Minha Casa Minha Vida. Por que eu gosto muito dessa dinâmica quando a gente fala de lançamento? Então, exemplo, né? A gente tem aí um mercado que só de Minha Casa Minha Vida em 2023 foram 26 bilhões de negociações. É muito. O Minha Casa Minha Vida domina 70% de lançamentos imobiliários hoje no mercado nacional. Então ele é um mercado muito amplo, né? E tem uma demanda muito grande. Então o Minha Casa Minha Vida é um tipo de empreendimento que ele lança, ele é praticamente 100% vendido dentro do período de construção. Difícil você ter um imóvel que depois de pronto ficou ali algum restante de unidade. Normalmente ele é vendido 100%. Esse é um conceito muito legal. O que eu vi que mudou muito, e Curitiba está tendo agora muita oportunidade assim, são conceitos médio alto padrão. Né? Eu tenho tido bastante lançamentos lá, de média de 450, 500 mil, que são oportunidades que estão vindo com financiamento bancário também, que é uma coisa que dá uma facilidade, né, que nós chamamos de apoio à produção. Então são empreendimentos que vêm com apoio à produção pelo financiamento de um banco específico, grande maioria pelo Banco Caixa, e que dá esse tipo de oportunidade. Então, em várias regiões ali. Então, eu tenho empreendimentos que estão sendo lançados assim no Novo Prado, eu tenho empreendimentos no Novo Mundo, tenho empreendimentos no Capão Raso, região central de Curitiba também. Então, o centro, né, esse conceito que eu estou me explicando de estúdio, também tem a opção de financiamento bancário via apoio à produção. E o que é o apoio à produção, né, para ficar claro, é a oportunidade de você comprar um imóvel em construção financiado pelo próprio banco. Então, você não precisa ter aquela preocupação, será que eu vou receber a chave? Será que esse consultor vai falir? Não, a Caixa ou o banco que está fazendo o apoio à produção vai garantir a entrega do imóvel para você. Então, você compra barato com garantia do banco de entrega. Você não tem o que... Agora já está mais divulgado, o pessoal entende mais, não tem essa questão do lançamento e da pessoa ter insegurança com relação à construtora, se vai entregar ou não, né? Então, quando é com o apoio à produção, é uma segurança enorme para quem está comprando, né? Que ele sabe que o banco garante a entrega, né? Se aquela construtora não entregar, vai ter outra que vai entregar dentro do prazo. Então, isso é bem bacana. Gente, isso eu falo que para quem está comprando, e é o primeiro imóvel, e vou comprar um imóvel em construção, meu amigo, se não tiver um apoio à produção, um banco dando as garantias para você, você está lá com, eu vou comprar meu primeiro imóvel, a tua moradia, não arrisque em outro modelo. Não arrisque em outro modelo. Eu costumo falar muito para o cliente isso, porque é melhor ter um banco garantindo do que uma construtora com sócios ali ou usando um fundo de investimento muitas vezes ali que pode ter algum problema e não garantir a entrega ou ter algum tipo de dificuldade que prejudique a entrega do teu imóvel também. Então a gente tem esses conceitos. Existem muitas aquelas pessoas que compram, vou comprar, vou pagar 40% período obra aqui e os outros 60% eu vou financiar depois. Aí quando ele vai financiar esses 60%, ficou muito mais caro do que quando ele tinha comprado lá. Por causa das correções, as né? correções vieram, daí o cliente mudou renda, mudou alguma coisa, ele fala, olha, eu não consigo financiar mais. Então, quando você vai optar pelo apoio à produção e você já consegue pegar essa linha de crédito agora no início, é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. E é uma informação que é muito importante para quem está pesquisando imóvel, muito importante. Acessar ao crédito, né, com apoio à produção é sempre muito melhor, é uma excelente alternativa. Quando muda é quando o imóvel é pronto mesmo, né? Então, estou comprando um imóvel, é pronto e vamos para frente. É uma outra situação. Porque o pessoal às vezes acaba não fazendo essa conta, né? Porque o que você financiou com o banco fica valendo o que você comprou ali, valor de planta, né? Mas o que você parcela, o que você posterga para pagar na entrega da chave ou depois, não vai ser aquele valor, você vai ter a correção até o final. Então, acaba que vale muito mais a pena quem consegue financiar o máximo possível e já resolver essa questão, para não ter que pagar tanto, porque com certeza, o imóvel valoriza, isso é fato. Com certeza, você tem uma valorização do imóvel, durante esse período você tem ali a incidência de um seguro-obra, que é padrão, Sim. Tem que pagar, e você tem essa tranquilidade, vou pegar meu imóvel, eu estou em paz, é sono tranquilo. Eu já tive um exemplo de um empreendimento que via acontecer isso, da construtora falir, assim, literalmente faliu, e o empreendimento ele foi passado para outra construtora concluir. Então a Caixa ela acabou
tirando dessa construtora e passou para outra construtora terminar. E todos os clientes ficaram com aquela segurança, né? Vou receber minha chave. Poxa, teve o transtorno, teve toda uma situação, mas eles tiveram, né, o objetivo cumprido, que era a entrega das chaves. Isso é muito legal, gente. Isso não tem preço, na verdade. Eu não arrisco falar para o cliente comprar de forma diferente quando é em construção. Sem dúvida nenhuma. Sem contar que ele vai ter todas as vantagens também ali, né? Parcelamento da entrada, a valorização, como a Erika falou. Então, realmente, o imóvel em construção tem muitas vantagens. Muitas vantagens mesmo. Eu estava vendo agora no lançamento que eu trabalhei, muito legal, na construtora MRV. E eu lembro que o cliente que comprou ele, um casal, o rapaz tinha 21 anos, a menina tinha 19, e eles juntaram renda, compraram um apartamento por 245 mil, de frente com o Shopping Boulevard ali na linha verde. Nossa. 245 mil no lançamento, assim, no lançamento, primeira semana de lançamento. Eles já vinham da campanha do pré. O apartamento hoje, se tivesse unidade disponível, estaria em torno de 442, 443 mil. Imagina essa valorização. E ele teve uma oportunidade de comprar, que na época o Minha Casa Minha Vida estava travando em 245, ele comprou bem na trava. Logo depois o Minha Casa Minha Vida subiu, foi para 255, então automaticamente o preço reajustou. Reajustou. No mês seguinte reajustou. E quando passou o tempo, a gente viu hoje agora a proporção de valores está 442. Nossa, imagina. Então é uma baita de uma localização, preço. E aí eu pergunto, né? O cliente ele teve que esperar mais. Eu costumo dizer que o cliente que compra e espera é o cliente inteligente. O cliente que compra, quer comprar e o pior, né? O cliente que quer comprar e tem dinheiro para entrada, cara, você fez um excelente negócio, está bem, resolveu a tua necessidade, né? Agora, tem aquele cliente que, por não querer esperar, não pode comprar e espera do mesmo jeito sem ter comprado nada. E paga muito mais caro. Aí ele vê, nossa, podia ter comprado. Quanto que tá agora? Perdeu a oportunidade. É essa parte que eu falo que se as pessoas entendessem melhor o conceito, a gente fala, muita gente tem medo, né? Mas quando você fala nessa questão de comprar em construção com apoio, com aval de um banco forte, né? Que a maioria ou é Caixa ou os bancos que fazem apoio à produção são bancos fortes, né? Acho que o Banco do Brasil também faz um pouco. Mas o cliente saber que quando ele fala, não quero comprar nessa modalidade, tipo, o perfil todinho dele é para esse tipo de compra, e aí ele deixa de comprar e fala assim, não, vou esperar para eu comprar, e no fim ele passa o tempo, aquele imóvel que ele deixou de comprar, que caía perfeitamente, eu imagino um amigo desse aí que comprou, imagina assim, cara... Eu tinha condições, porque como a gente fala assim, o imóvel pronto raramente tem parcelamento. É fato, os vendedores assinam contrato, registram, então na maioria das vezes não tem parcelamento. Vai levar um cartão de crédito parcelado, ou na maioria das vezes o cliente faz algum empréstimo de família para pagar a entrada e para conseguir. Então daí tipo, a pessoa fica pelo menos pelos primeiros anos numa situação apertada, porque para conseguir esse dinheiro, e no lançamento a pessoa consegue praticamente uma compra programada, né? Exato. São parcelas que vai caber dentro da possibilidade da pessoa e, poxa, pega a valorização. Exatamente. E o legal, quando ele pega esse conceito de valorização, olha que interessante. Muitas vezes ele compra um apartamento muito mais estruturado, com uma qualidade muito maior e muito mais barato, inclusive. Verdade. Porque ele está comprando na planta. Então é um apartamento que estava hoje custando 442 mil e ele comprou por 245. Puxa. E a qualidade é realmente um apartamento de 400 mil. Então olha que loucura, né? O cliente falou, poxa, então pouco tempo, quando eu falei com ele, né, que ele me indicou muitos clientes também, eu conversando com ele, cara, você viu o valor do teu apartamento? Ele falou, tô vendo. Tô vendo. Eu falei assim, cara, não vou falar que foi sorte, mas foi um cliente que tomou a decisão no momento certo. No momento certo. E muitas vezes falta orientação para o cliente, que foi bem isso, do cliente ter aquela segurança de, olha, eu vou comprar. E tem um conceito cultural na cabeça do brasileiro, que às vezes é aquela ideia, vou comprar um imóvel, vou ficar nesse imóvel aqui, então esse aqui é o meu imóvel para o resto da vida. Gente, eu sempre costumo falar muito isso para os clientes. Imóvel, ele não é o fim.
ele é um começo. Então, e muitas vezes é um meio para o imóvel melhor que você está querendo. É verdade. Né? A gente começa da onde pode. Começa da onde pode. Né? Eu costumo falar muito isso. O cliente que ele quer começar onde ele quer. E às vezes o que ele quer, realmente ele não tem condições. Mas se ele começar por onde ele pode, sem dúvida nenhuma, aquilo vai virar uma moeda de troca para algo muito melhor. E o imóvel tem esse poder. Carro não tem isso, né? A gente sabe, coisas assim que vão perdendo valor, mas imóvel só vai acrescentando. Só. Então, amigão, quer comprar imóvel? Começa da onde você pode. Imóvel de $500 mil, começa daí. Mas é que eu quero imóvel de $1 milhão. Não começa do $500 mil e você vai migrando depois, faz um upgrade. Eu quero um imóvel e minha renda ali de 5, 6 mil de renda tá liberando imóvel de 200, 250 mil no máximo. Começa daí. Né? Mas é que eu não tenho entrada. Começa com imóvel, com parcelamento de entrada e imóvel em construção. Mas começa de algum lugar. Porque imóvel nunca vai ficar mais barato. Nunca. Não vai ter esse conceito, eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou voltar para comprar mais barato. Pelo contrário, você vai pagar sempre mais caro. O momento certo foi ontem, né? O melhor momento foi ontem, exatamente isso. O melhor momento foi ontem. Você sabe que estava contando aqui, eu lembrei, a gente, logo que eu vim para cá, para Curitiba, Araucária, eu trabalhei um tempo na Maxflex, logo que a gente casou. E eu lembro, quando a gente trabalhava na Maxflex, eu lembro que me ofereceram um empreendimento em construção ali na Guilherme Pugsley. E na época, cabia na minha parcela, na época eu trabalhava, era comissão também, mas era registrado, né? E cabia. Mas você vê, naquela época eu não entendia nada de imobiliária. A minha mente agora viajou. Eu imagino, meu Deus, se eu tivesse comprado um apartamento, quanto que não valeria? Meu Deus, acho que vale mais de $1 milhão ali na Guilherme Pugsley. Vale mais. Exatamente. Com certeza vale mais de $1 milhão. Exatamente. Tem coisas que é melhor a gente não lembrar, às vezes. Agora eu viajei lembrando aqui da situação, falei assim, meu Deus, agora já pensou se eu tivesse naquela época? E com certeza, cabia. Eu lembro que as parcelas, o formato que eles estavam fazendo, dava tranquilamente pra gente conseguir pagar. Com certeza estaria alugado. Nunca tive pretensão de morar em Curitiba, embora a gente sempre trabalhou para lá, mas mesmo assim, eu fico imaginando. E a valorização do imóvel é algo incrível. Começa, né? E é esse o conceito. Começa. Começa de algum lugar. Imóvel, eu costumo muito falar isso. As pessoas quando vêm comprar um imóvel comigo, entram numa negociação, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é se você não tem um problema de moradia. Vamos lá, vamos conceituar aqui. Você tem onde morar? Então você não tem um problema de moradia. O teu problema não é onde morar. Imóvel não é só um teto sobre a tua cabeça. Imóvel é uma segurança para tua família. Começa por aí. Então começa por aí. Você começa a ver que imóvel, ele, além de ser a moradia, ele também é uma segurança, ele passa a ser uma herança, né? Então ele começa a gerar outros conceitos na sua vida. Porque morar por morar, você pode continuar morando de aluguel. Né? Por que você vai comprar um imóvel? Então vamos voltar lá, né? Vamos entender esse conceito. E eu costumo falar para todo mundo, inclusive nos meus treinamentos de vendas, eu falo ensino o corretor. Amigo, você tem que mostrar para o teu cliente que em algum lugar vai doer. Vai doer. Quer doer? Vai doer onde? Na localização? Então, vai doer na localização, talvez, não é aquele mesmo padrão. Por quê? Porque você quer manter tamanho. Agora, localização, tamanho, vai doer onde? No bolso. Então, vou manter tudo que eu quero. Dói um pouco mais no bolso. Em algum lugar vai doer. A pergunta é onde para você vai doer menos. A pessoa fala, não, acho que para mim é localização. Aí, olha só que interessante. O cliente chega, e isso é muito comum, vocês devem ter passado por isso. O cliente fala assim, mas pois fica longe do meu trabalho. Muito. Vai ficar longe do meu trabalho. Aí eu falo assim, amigo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você é concursado? Assim, um concurso bom, assim, federal, que você está ganhando pelo menos uns 15K por mês? Não. Você trabalha há quanto tempo nessa empresa? Aí, olha que importante isso, a conversa com o cliente e as perguntas para que ele mesmo consiga chegar nesse conceito. Não adianta a gente impor, mas o cliente tem que entender esse conceito, que é o mais importante. E falta profissionais que falam isso. Então você vai olhar para o cliente e você vai falar para ele. E o cliente que ouvir isso depois, por favor, preste atenção nisso, que é importante. Você vai olhar para o cliente e vai falar assim, vamos pensar comigo, você trabalha há quanto tempo nessa empresa?
Aí o cliente normalmente 2, 3 anos. 3 anos. É o teu primeiro emprego? Não. Você já passou por empregos antes? Sim, quantos? Às vezes 2, 3 registros na carteira, e aquele ali é o terceiro, quarto registro dele. Deixa eu te perguntar, esse ano foi algum amigo teu demitido na empresa? Foi. Ele esperava ser demitido? Ele falou, não, né? Não esperava. Às vezes o cliente tá meio bravo com a pergunta. Eu falei, então deixa eu te perguntar, alguma coisa impede o teu patrão de chegar amanhã para você te mandar embora? Dele não. Aí você vai deixar de comprar o teu imóvel por causa do teu emprego. Sensacional. Não, mas vamos pensar comigo o seguinte, você recebeu uma proposta melhor de trabalho. Você vai deixar a proposta melhor de trabalho? Ou você vai querer ir para um trabalho melhor? Ah, vou querer ir para um trabalho melhor. Falei assim, então, amigo, o que é mais importante? O emprego paga o imóvel, sem dúvida nenhuma. Só que emprego muda. Na tua casa ninguém te manda embora. Aí a pessoa fala, não, realmente, então não estou falando que o emprego não é importante na escolha de imóvel, mas o grau de prioridade, talvez ele não deva ser o primeiro. Não deva ser o primeiro. Qual que é o primeiro? Família. Então você tem seus filhos. Vamos pensar, a escola está perto? Como que está esse conceito para você? E uma coisa muito importante, eu percebo uma dificuldade nisso, né? Nós que somos do comercial e o cliente, você responda ao corretor, fala com ele, e o corretor faça perguntas certas. Porque quanto mais você pergunta e entende do seu cliente, mais fácil fica gerar oportunidade para ele. Então, você é pai de família? Você tem filhos? Qual a idade deles? Então, olha, eu já vou pensando que escola, se a esposa estiver aqui numa farmácia, tá perto, tá longe, o ponto de ônibus, o sistema de transporte da região, acessibilidade para locais importantes que ele precisa acessar, às vezes de parentes, família. Então, são conceitos que a gente vai colocando e vai ajudando o cliente a chegar nessa tomada de decisão. Conseguir já imaginar, né, estando ali. Isso, ó. Muito comum, cliente que vai comprar imóvel em construção. Gente, minha área é lançamento, né? Então, construção, o cliente já fica preocupado, o cliente fica nervoso. Aí ele entendeu esse conceito, ele falou assim, Smith, eu vou comprar, tá certo, então, gostei, eu tô em paz, aí eu entendi o que você quis dizer. Aí ele fala assim, e a escola dos meus filhos, o que eu faço agora? Mas eu tenho que ver o ônibus pro trabalho, ou vou ter que ver onde eu deixo minha esposa, porque às vezes eu levo ela pro trabalho e depois... Eu falei, amigão, calma, o imóvel vai ficar pronto daqui 24 meses, daqui 36 meses. Fica tranquilo, então vai você dar tem certo. tempo para se planejar. O cliente que compra imóvel e construção é um cliente que compra inteligente, o cliente que faz planejamento. O problema do brasileiro é que ele não tem planejamento para nada. Aí quando que ele decide comprar imóvel? Quando eu vou casar, ou quando já está há muito tempo na casa do sogro e da sogra, ou quando chega um filho, né, e ele começa a ver aquela necessidade. Ele fala, ou quando o aluguel ficou muito caro, aí fala, nossa, mas agora eu preciso comprar imóvel. Mas ele nunca planejou nada. Daí da noite pro dia ele quer que a coisa aconteça. E o que é mais interessante, tem cliente que deixa de falar com a gente porque ele acha que é uma condição que nós estamos colocando. E não é o mercado que coloca. Então você vai falar com outro corretor, vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque você não tem um planejamento. Se você não tem ali um dinheiro guardado, que você tem talvez de um FGTS, alguma coisa, vá para o imóvel em construção. Tem muita situação que você atende de cliente que já paga um aluguel praticamente mais alto do que vai ficar a parcela e ainda assim fica na corda bamba para decidir? Muitos. Tem muitos clientes que... Qual que é a preocupação dele? O orçamento familiar. Aí eu começo a investigar um pouquinho mais, né? Que eu costumo dizer que a minha profissão é fazer perguntas. As perguntas certas não ajudam eu na negociação, ajuda o cliente na sua decisão. Então eu quero que ele tome uma decisão cada vez mais inteligente de acordo com a necessidade dele. Mas a gente tem uma cultura de um povo que tem costume, muitas vezes, a nossa cultura, de pagar R$2.000 na parcela de um carro, que muitas vezes para colocar gasolina pesa para ele. Tem gente que deixa o carro na garagem, porque não tem nem o mesmo custo para poder investir em gasolina, né, na parte do transporte e locomoção, e não consegue pagar, às vezes, R$1.000 uma parcela de imóvel. Não, mas é porque vai pesar. Não são prioridades, né? Então a gente costuma falar isso. Quais são as suas prioridades hoje? Mas o que é muito interessante? O público que
Ele vem com esse conceito, eu vou pagar a parcela lá, eu tô pagando aluguel, tô pagando R$1.500 de aluguel. A parcela do meu imóvel ficou R$1.090, R$1.100, que é uma renda média de uns R$3.000 hoje. Ficou R$1.000 ali a parcela dele. Aí ele fala assim, poxa, a parcela do financiamento eu vou começar a pagar quando? Quando você pegar a chave, você não paga agora. Fala, então eu fico só com o meu aluguel. Então, seu aluguel é sua entrada parcelada, né? Então, a entrada parcelada aqui ficou R$500 por mês. Então, tem que ver, porque esses R$500 talvez, né? Eu falo, amigão, vamos lá. Aí eu faço, gente, por Deus, eu faço muito isso. Eu pego o cliente, canetinha, senta aqui, vamos lá. Quanto você gasta em pizza? Cachorro quente? Fala pra mim, se você não se enquadrar no que eu vou te falar, eu falo pra você, tá bom, você tem razão. Agora, deixa eu te perguntar, por um acaso, dentro do mês, você já olhou que sobrou, às vezes, R$500, R$1.000 do seu salário, você não sabe pra onde foi parar? Aonde foi parar esse dinheiro? Ele falou, é verdade, né? Às vezes a mulher dá até uma cutucada no marido, é verdade, né, amor? Eu falei, pois é. Sabe o que falta? Falta prioridade. Você está comprando um imóvel, então se você quer um imóvel, você vai ter que fazer sacrifícios que são à altura do investimento imobiliário. E a pessoa tem esse conceito, ela fala assim, olha, vamos lá. Então, não é... Eu costumo falar que a gente, como corretor, você vai tendo várias profissões, né? Juntas ali. E uma delas é o planejamento de orçamento familiar. Eu chego ali com a pessoa, vamos lá, vamos planejar isso aqui. E esse cuidado do corretor, de dar essa atenção, de prestar esse atendimento é um diferencial. Né, de dar essa lucidez. E acontece também o oposto comigo. Acontece o oposto. Costumo dizer que na hora que você está comprando imóvel, o teu senso crítico está baixo. Né? Então, o cliente às vezes, ele está tão ansioso que ele acaba deixando passar algumas informações que para ele serão importantes lá na frente. Então, eu ajudo o cliente a ter a clareza de todas as informações para que o senso crítico dele de tomada de decisão esteja assim, condizente com a realidade dele. Quando você está comprando imóvel, você está apaixonado. Porque a pessoa apaixonada, a mulher apaixonada não vê barba na pia, não vê toalha molhada em cima da cama. Mulher apaixonada não vê muita coisa, né? O sapato no meio da sala. Mas quando começa a passar aquela paixão, você começa a ver que a coisa muda. Então, o cliente também tem o mesmo conceito. Às vezes ele vem com uma ansiedade tão grande num determinado foco da compra, e você pode colocar, quem é corretor está me ouvindo pode saber disso. Quando o cliente vem assim, sem muita objeção, sim, é o cara que cai. Cai a venda. É melhor ele estar com o pé no chão, mais porque ele não construiu um senso crítico sobre aquela decisão. O senso crítico dele estava baixo, então ele falou, não, então peraí, vamos ver. E aí, não, então vou compro. E aí o corretor não deu aquele senso de realidade. O que é dar o senso de realidade numa negociação? Colocar às claras todos os valores e pontuar para o cliente a responsabilidade daquilo. E como que aquilo vai se compor a curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo, amigão, você tem a tua entrada aqui, tá parcelada para você. A médio prazo, você começa a ter uma dificuldade talvez um pouco maior com o seguro de obra que ele aumenta. Então, você tem que se programar para isso, usa teu 13º, usa recursos. O cliente ele vai sentindo uma confiança tão grande em você naquela negociação que ele vai comprar e vai comprar de uma forma muito mais segura. Não vai gerar um distrato, ou se comprar não vai gerar, às vezes, até uma dificuldade de pagamento para a construtora. É uma compra consciente, né? Com certeza. Compra consciente, sempre. Sempre uma compra consciente. Valorizo muito isso. E dentro de tudo isso que você falou ali, né, dessas questões de mostrar realmente qual que é a realidade do cliente, qual foi o caso, assim, mais difícil que você pegou, assim, que realmente, assim, te deu um baile para você conseguir mostrar preto no branco pro cliente que aquele lançamento em construção era a melhor opção? Acho que um caso em específico eu acho que vou falar do maior desafio, inclusive o desafio que está em parceria com a Érica. A Érica está acompanhando esses bastidores. E por que foi um desafio? Foi para uma cidade onde o conceito de apartamento é pouco conhecido, né? Não é um conceito da região, como é uma região do interior. Então você acaba tendo ali, vou fazer um lançamento.
a pessoa está acostumada a comprar imóvel, que vê, entra lá, olhei a casa, isso aqui eu vou comprar. Mas é um lançamento dentro de uma cidade com costume de interior e é um prédio, né? Não são casinhas, né? Casas, loteamento de terreno, não, é um prédio. Então é um prédio e lá dentro a gente encontrou essa dificuldade. Né? Talvez seria muito bom se eu falasse de um cliente mais difícil, mas eu tive vários assim que foram conceitualmente difíceis de conseguir encaixar o cliente, mas a gente com muito cuidado, muito tato, mostrou realmente a oportunidade para ele. Então teve clientes que chegou para mim e falou assim, olha, eu vou comprar um apartamento e eu acho que eu não vou me adaptar ao apartamento. Eu falei, mas por que você acha que você não vai se adaptar ao apartamento? Aí a pessoa começou a explicar para mim. E boa parte do que as pessoas falam para mim não são de coisas que elas viveram, porque tem pessoas que nunca moraram em apartamento e acham que não vão se adaptar. É muita experiência dos outros. Que os outros falam. Os outros falam, né? Porque meu primo, minha tia, o meu irmão falou tal coisa para mim. E eu começo a mostrar para o cliente e colocar aquele senso real e trazer situações do presente dentro de um condomínio. Eu falei assim, amigo, vamos lá. Qual que é o teu maior problema? Não, é porque eu me sinto muito fechado dentro de apartamento. Eu falei, então, tá. A primeira coisa que eu olho é saber se o produto que eu estou apresentando para o cliente realmente é a opção que ele tem. Porque tem muito isso, né? Tem muito corretor que, eu vou vender isso aqui pronto. Não. Vamos lá, querido cliente. Deixa eu entender se você tem opções que se aproximem mais da tua necessidade. De casa, de terreno e tal. Aí eu vejo que realmente às vezes não encaixa muito bem perto do que ele quer e ele realmente fala, não encaixa para mim. Então eu falei, então vamos entrar no apartamento, beleza? Então eu parto daí. Partindo daí, o que a gente vai entender? Você vai morar no apartamento. Seu apartamento, lá um exemplo, tem 45 metros quadrados, uma sacada com churrasqueira. Você gosta dessa carne? Gosto. Então vamos dar uma olhada nesse conceito de planta. Se você se sente fechado, uma sacada te ajuda? Ajuda? Falei, ótimo. E eu começo a mostrar para ele que uma planta de 45 metros hoje com sacada e churrasqueira ajuda muito ele a ter esse espaço maior para você poder ali assar uma carne, ter um espaço ali para poder sentar com a sua esposa no final de tarde, ficar ali na sacada. Fica melhor? Fica melhor. O cliente já começa a mudar o conceito. Ele começa a mudar o conceito. E repito, eu ajudo o cliente dentro da realidade dele, que é o ponto mais importante. Não é sobre o que eu quero vender para o cliente, é sobre o que o cliente pode realmente comprar comigo. Então eu vou ajudar ele a tomar essa decisão. E o conceito principal, eu percebi muito isso lá, é porque o cliente chegava via mato, terreno. Só essa objeção. Aí eles olhavam para mim e falavam assim, vai sair alguma coisa aqui mesmo? Isso aqui que você tá falando para mim vai sair aqui? Eu falei, exatamente, é real. Então, a principal objeção é a segurança do negócio. E aí você vem apresentando, mostrando o que é o programa de apoio à produção, como que se encaixa, né, os recursos desse programa, da onde que vem esse dinheiro, por que o banco faz esse tipo de financiamento. Aí o cliente fica mais seguro para tomar essa decisão. Eu percebi muito isso. Então, quando o cliente traz alguma objeção, ou é por costume, dele estar morando em casa e falar, eu não sei se eu me adapto ao apartamento, mas não é por experiência dele, normalmente é de terceiro. Então eu trago ele para uma realidade, entendendo a necessidade dele, eu apresentando soluções objetivas e claras para aquilo que ele precisa, ou é na questão da segurança do próprio negócio. Quando o cliente senta comigo na mesa, é porque ele realmente já tem potencial de compra. Então, dificilmente eu vou atender um cliente que eu não sei o potencial de compra dele. Para mim, uma regra básica é para quem quer fazer a aquisição do imóvel, ele saber o que ele precisa investir ali, para não ter aquela frustração tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Então, é a primícia que eu tenho ali. Eu já sei que ele tem condições de acesso ao crédito, eu já sei que está dentro do que ele está procurando de valor, e agora eu preciso ajustar isso. Então, vem esses dois pontos. Normalmente, o padrão, né, que ele está acostumado, as objeções que ele ganha dos outros, de terceiros, e outra é a segurança do próprio negócio. Isso acho que é as chaves ali que a gente tem. É o caminho, né? Exatamente. E queria que você deixasse uma mensagem para os corretores
Principalmente corretores que às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade em lidar com lançamentos, ou às vezes pensam, né, que é mais difícil vender o lançamento em construção. Eu acho que você tocou agora num ponto tão difícil, né? Que qual que é a ideia, a mentalidade do corretor. Eu costumo ver muitos corretores, e eu vou deixar isso para o corretor, inclusive, do Prontos. Tem muito corretor que está acostumado a trabalhar com imóvel pronto. E aí, quando ele chega e se depara com o imóvel de lançamento, ele fala, como que eu faço esse negócio aqui? Eu estou vendo só papel, um monte de desenho e um fluxo de pagamento em cima de uma tabela. Como que eu vou desenrolar isso aqui com o cliente? Porque o corretor do pronto, ele pega o cliente, coloca no carro, ou às vezes vai direto no imóvel, apresenta o imóvel, isso aqui, cara crachá, beleza, gostou, gostei, então vamos para as tratativas de negociações. Ah, não gostei desse por causa de algum aspecto físico do imóvel, localização, vamos para outro. Então o corretor de pronto já deixa 3, 4 imóveis separados para aquele cliente. Quando se trata de lançamento, ele tem a dificuldade de exposição do produto. Alguns produtos têm lá o exemplo, o decorado, ele chega, mostra o decorado, o cliente consegue ter um conceito, mas tem muitos lançamentos que não tem decorado. É tour virtual, através de imagens, né? Aquelas imagens 360 dentro do apartamento, com plantas. Então, você começa a ver a dificuldade do corretor de pronto. E o que eu falo para todo mundo é assim, ó, tem uma mentalidade, e eu costumo falar isso mesmo, assim, um mindset de crescimento. De ver que você pode migrar, né? Você pode trabalhar sim a ideia do pronto também, trabalhar a ideia do lançamento, não é difícil a migração de um para o outro, é totalmente tranquila, muda a dinâmica do atendimento, muda bastante, mas depois que você flui ali vai muito bem. E tem muito corretor que está sofrendo no pronto, não está tendo tanta oportunidade. Hoje o mercado de pronto a gente sabe que ficou mais difícil para fazer financiamento. O mercado de usados hoje está cada vez mais difícil de acessar o crédito. E ele está penando porque não está se especializando no lançamento. E acho que o lançamento é um bicho de 7 cabeças. O lançamento é bom, paga rápido, para o corretor é uma maravilha. Né? Ele tem ali uma facilidade de negociação para o cliente compra mais barato, tem várias vantagens. E às vezes é porque ele não está disposto a aprender. Então, a mentalidade, assim, o que faz virar o jogo é a sua mentalidade. É possível, e o fato de você entender que você pode sim aprender de uma forma diferente, que você pode obter resultados diferentes, é a grande sacada do negócio. Eu vejo muito isso, essa dinâmica. Corretor que está começando tem uma mentalidade de acessar novas informações, de procurar informação e aplicar esse conhecimento que você vem tendo, porque senão nunca vai funcionar. Aí você vai ver o bonde passar, vai funcionar para muita gente, e não é por falta de informação que a pessoa não está tendo resultado, é por falta muitas vezes de aplicação. Então, é a parte fundamental do processo. Mitch, queria agradecer o teu tempo, eu acho que foi esclarecedor para todo mundo. Eu acho que esse é um dos temas mais legais, porque faz muito parte do nosso dia a dia. Hoje o nosso maior fluxo ali, né, no Minha Casa Minha Vida, são os lançamentos e os pré-lançamentos, né, que fazem é o carro-chefe do mercado imobiliário, né, ali, principalmente na nossa realidade aqui. Então, muito obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente, foi incrível. Muitas informações importantíssimas para a gente. Quando eu falo para a gente, acho que para o corretor como um todo e até para o cliente também que tem certa insegurança. Então, acho que hoje foi um dia assim bem enriquecedor. Assim, tivemos Com certeza, que legal. Muitas coisas boas. Que legal, eu fico sempre à disposição, né? Então, a nossa parceria já é de longo prazo, né? Tenho certeza que todos os clientes que vêm aqui fazem um excelente negócio, sem dúvida nenhuma, porque você tem tudo aqui dentro. Então, parte do correspondente bancário, uma equipe maravilhosa de atendimento também, e contem sempre comigo, gente. Acho que é uma soma que, quando a gente se une para fazer isso, a gente ajuda tanto o cliente quanto o corretor, e o nosso mercado, os nossos clientes só tendem a ganhar também. Com certeza. Quem ficou com a gente até agora, muito obrigada, pessoal. Não deixem de compartilhar com seus amigos, seguir a gente em todas as redes sociais, deixar o like de vocês. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.